vou começar a gravar aqui. A gente só vai gravar a nossa parte falando aqui e tal. Enfim, não vai estar gravando a parte em que vocês entram aqui, porque a gente também não quer transformar isso aqui no Big Brother. Mas eu vou brevemente tentar explicar o evento aqui e tal. Depois o Kleber tem uma pequena mensagem, depois a gente vai passar para, na verdade, o pessoal se apresentar e tal. Mas se eu puder compartilhar minha tela aqui, então. Deixa eu abrir isso aqui. Tá. Vocês me veem? Sim. Tá. Deixa eu só abrir a janela dos participantes aqui, porque isso é importante para mim, para não deixar ninguém de fora aqui. Beleza. Bom, gente, bem-vindos aí e tal. Então, a gente, enfim, eu sou o Olavo aqui e tal. Talvez vocês não conheçam o nome, porque vocês se inscreveram nessa coisa aí e tal. Sou parte da comissão organizadora do evento aí e tal, junto com a Roberta, o Thiago, o Kleber, o Léo e o Felipe, que vocês podem encontrar aí pela telinha de vocês, se vocês procurarem bem. E eu vou tentar explicar um pouquinho a ideia do evento aqui e tal, o que a gente está pensando. Enfim, acho que talvez já tenham uma noção, porque vocês se inscreveram por alguma razão. Mas eu vou contar um pouquinho do histórico de como é que a gente chegou aqui. Tá? Então, na verdade, a gente fez enfim, esse é o nosso segundo Hack Week, né? A gente fez um Hack Week presencial no ano passado e tal, no Rio. E, na verdade, o meu primeiro slide da minha apresentação na época era isso aqui, assim, a gente chegou super sinceramente dizendo, pá, gente, vai ser meio jazz aí e tal, porque a gente nunca fez isso antes aí e tal, a gente tem uma vaga ideia de onde é que a gente quer chegar, mas vai ser um pouquinho de improviso. Dito isso, você junta pessoas legais, e deixa elas improvisarem e saem coisas legais, assim, e tal. Acho que, assim, tem vários discos clássicos aí que são o Kind of Blue, do Miles Davis foi gravado aí em 1 ou 2 dias aí e tal. E eu esperava que em 2020 pudesse chegar um pouquinho mais, tá, agora a gente sabe como é que funciona e tal, etc. A gente sabe fazer isso aqui e tal. Dito isso, por conta das circunstâncias pandêmicas aí e tal, obviamente a gente voltou para um formato em que a gente nunca fez. Então, assim, vai ser meio jazz de novo, assim, e tal, e talvez seja mais difícil, mas, assim, eu acho que dá para fazer coisas à distância que são legais também, assim, quer dizer, você tem visto, você teve visto esse clipe do Gil e tal, mas, enfim, dá para fazer coisas legais à distância. Talvez seja até diferente, melhor em alguns sentidos aí e tal. Então, assim, a gente está confiante de que dá para fazer um evento legal no formato que a gente tem. Dito isso, assim, novamente, a gente nunca fez isso, então vai ser novo para a gente, assim como suponho que seja novo para vocês. Mas, vamos lá. Então, assim, brevemente, onde é que a gente veio? O Nobody Science, enfim, vocês talvez tenham nos acompanhado, a gente está um mês aí já acumulando um pouquinho de ideias para esse evento aí e tal. Essa aqui é a nossa comissão organizadora aqui embaixo. A gente teve alguns debates ao longo do mês de julho, a gente teve um grupo do Slack, do qual muita gente participou. Então, assim, a gente já está tentando meio que chegar em algum formato do que a gente quer fazer. Dito isso, o Nobody Science existe desde 2016 aí e tal. A gente começou com um evento, na verdade, um ciclo de debates aí e tal. A gente chamava 3 ou 4 pessoas para bater um papo com cerveja. Enfim, no CCS, no Centro de Ciência da Saúde do Rio de Janeiro. A gente fez alguns eventos em Porto Alegre também. A gente deve ter tido mais ou menos uns 20 debates aí e tal, entre 2016 e 2018. E a ideia era sempre tentar reunir gente interessada em fazer o que a gente chamaria de nobody science, de ciência sem custo, ciência que não precisa de nada mais além de um laptop na mão, uma ideia na cabeça. A gente pode discutir que não é exatamente sem custo, porque tem o seu custo do tempo, tem o custo do laptop, etc e tal, não vem ao caso. Mas, assim, uma pegada de, cara, assim, tem problemas interessantes para resolver no mundo e a gente, sabe, talvez tenha coisas que a gente possa resolver independentemente sem precisar do CNPq, da FAPESP, dos orientadores, de seja lá quem for, né? E foi legal, assim, quer dizer, acho que por muito tempo a gente conseguiu ter público, né? Isso aqui era mais ou menos o programa do primeiro evento, a gente mais ou menos manteve o formato, então sempre tinha alguns projetos realizados, projetos em curso, e a gente tinha um formato de uma ideia de projeto, você podia chegar lá com uma ideia de projeto, olha, acho que isso aqui seria uma coisa legal de estudar, e ver se você conseguia quórum ali para ajudar você, ou alguém que pudesse catalisar a realização do projeto. A nossa ideia, realmente assim, foi tentar juntar uma comunidade, se juntar para realizar, enfim, projetos de pesquisa e enfim, para ter objetivos comuns, né? E foi legal, assim, de novo, assim, a gente teve público por um bom tempo, assim, as pessoas vieram, acho que a gente acabou, na verdade, preenchendo uma demanda reprimida, pelo menos no ambiente que a gente estava, que era de falar de ciência num ambiente informal, e eu acho que as pessoas muito apareceram por conta disso. Dito isso, em algum momento de 2018, assim, a gente parou para pensar para repensar o que a gente tinha feito em termos de
de evento, assim, e tal. E acho que um dia a gente pôde pensar, a gente se deu conta, a gente foi atrás disso, a gente foi atrás dos dados, de quem tinha apresentado, etc e tal, de que, apesar do evento ter sido pensado para tentar catalisar desenvolvimento de projetos, etc., os projetos não tinham acontecido, assim, quer dizer, assim, na verdade, assim, das, das ideias que tinham sido lançadas no evento. Primeiro, assim, a maior parte das pessoas que lançaram ideias era a gente mesmo aqui. Então, eu, Kleber, com eles, todo mundo era comissão organizadora, Patrícia, minha mulher. Então, assim, enfim, quem estava chegando com ideias era a galera das internas, não era bem exatamente a nossa intenção. E os projetos que saíram também eram os nossos, né? Então, assim, o que tinha sido publicado depois de 2 ou 3 anos ali e tal, basicamente eram coisas que a gente tinha feito. Então, a gente chegou à conclusão, tipo assim, poxa, tá legal, tá sendo ótimo para criar conversa aqui e tal, não tá sendo legal para catalisar projetos coletivos, que era o que a gente queria lá no início do evento, assim, e tal. Então, a gente teve aí uma conversa franca aí e tal, sobre o que era necessário, o que a gente achava que talvez pudesse ajudar a fazer esses projetos de pesquisa no budget acontecerem aí e tal. A gente estava fazendo os nossos, então a gente sabia que, poxa, é uma coisa que está ao alcance das pessoas, mas a gente, enfim, talvez a gente tenha que dar algumas ferramentas. E basicamente o que a gente pensou na época, assim, quer dizer, primeiro a gente precisa capacitar as pessoas, disseminar ferramentas, preferencialmente ferramentas de acesso aberto e tal, e de código aberto, para tentar, enfim, fazer com que isso aconteça e tal. Então, assim, talvez seja um déficit das pessoas que não saberem trabalhar com as ferramentas que a gente tem. O segundo, talvez a gente tenha que dar um empurrãozinho aí, fomentar o que a gente chamaria de um senso de empreendedorismo acadêmico, assim, e tal. Eu sei que a palavra empreendedorismo é meio chata, né? Enfim. Enfim, eu acho que tem mérito nesse projeto de startup aqui, né? Então, assim, isso aqui estava no Itaú, no Cubo do Itaú, em São Paulo, esses dias aí, estava com um centro de empreendedorismo. Então, assim, a ideia de resolver enfim, esqueçam a empresa aqui e tal, mas a ideia de resolver um problema real do mundo real me parece uma coisa que faz falta um pouquinho na academia, assim, a gente não tem tanto aí, porque a gente trabalha com problemas que são muito complicados ali e tal, a gente depende um pouquinho de ferramentas complicadas, a gente acaba muito trabalhando o que a gente consegue fazer. E, na verdade, enfim, a experiência original do método científico de observar alguma coisa, identificar um problema, quem sabe a gente consegue estudar isso aqui e tal, no mundo, onde a gente transita, e partir para estudar isso, para resolver isso, na verdade, talvez não seja a coisa mais comum do mundo, assim, quando você está, paradoxalmente, no ambiente acadêmico. Terceiro, claro, obviamente ciência aberta e ciência sem custo depende de recursos sem custo, então assim, a gente tem obviamente a gente depende de dados abertos, de código aberto, de metodologias abertas, etc e tal. Então assim, acho que a gente tem uma interface muito grande aí tal com a coisa do open science e da pirataria em ciência, no caso do C-Hub. E a outra coisa que você tem que fazer para as coisas acontecerem é juntar pessoas, né? E obviamente juntar pessoas ao vivo, acho que no último evento foi muito, muito efetivo, assim e tal. Juntar pessoas online é um pouquinho diferente, mas o que a gente está tentando fazer no fundo passa por aqui. Então a gente matou o evento enquanto debate há 2 anos atrás aí e tal, mas não sem fazer um último evento sobre hackathons ali e tal. E então a gente, sei lá, discutiu o formato, que vamos tentar fazer uma coisa para o ano que vem que pareça um hackathon, que pareça uma coisa voltada para projetos, para a solução de problemas. E a gente chegou nesse modelo de Hack Week. Claro, o primeiro evento teve uma semana, esse aqui foi um pouquinho mais passado, e offline, enfim, não é completamente síncrono, a gente estendeu um pouquinho no tempo, a gente foi levado 2 semanas, que é, digamos, um híbrido entre um hackathon intensivo de, vamos resolver um problema aqui e tal, e uma coisa um pouquinho mais educativa aqui no modelo de uma escola de verão ou de inverno, né? A gente fez o primeiro evento então, no Rio de Janeiro ano passado, foi uma semana muito, muito intensa e muito foda pra gente, assim mesmo, que era eu dando a mesma abertura aí, tal, há um ano atrás. Mas a gente botou todo mundo num albergue em Botafogo ali e tal, a gente ficou de segunda a domingo, assim, meio que se vendo todos os dias, o tempo todo, enfim, num ritmo muito mais intenso que eu estou acostumado para quase qualquer atividade acadêmica. E foi legal, já gerou projetos interessantes. Então os projetos vieram, enfim, variaram bastante tema aqui e tal, mas teve um que tinha a ver com formatação de dados de ensaios clínicos e meta-análises para serem colocados na Wikidata, então uma ontologia de metadados aí e tal, para você conseguir criar um formato que consiga extrair, para o qual você consiga extrair artigos científicos numa base de dados gigantesca que é o Wikidata.
Um grupo estudou viés de gênero nas seleções do Instituto Sarrapilheira, e esse, na verdade, conseguiu resolver o problema que se propôs muito rápido, assim, e tal, identificar que, na verdade, não parecia ter um viés de gênero na seleção, parecia ter um viés de área. Então, sei lá, como tinha mais físicos, matemáticos e etc. sendo incluídos, isso fazia com que, naturalmente, entrassem mais homens, porque tem mais homens nessas áreas. Mas, assim, isso aqui foi um projeto que saiu, acho que em 24, 48 horas, a gente meio que aconteceu. Me pareceu bem impressionante. O terceiro foi tentar montar uma plataforma de comunicação entre alunos do EAD, do ensino à distância, e orientadores que tivessem projetos de ciência cidadã que pudessem ser feitos, então, na comunidade, para tentar, enfim, proporcionar experiências de iniciação científica para esses alunos. E o quarto foi uma tentativa de formar um índice de integridade científica e tal para pesquisadores na área de saúde e tal, usando algumas métricas de transparência e abertura de dados, etc. E a gente acha que a gente aprendeu algumas coisas, assim, certamente eu pessoalmente saí do evento com expectativas diferentes do que dá para fazer e do que não dá, assim, então. Coisas que a gente aprendeu, bom, primeira coisa, assim, elaborar um projeto, assim, realmente ter uma ideia de projeto pronta, no fundo, a maior parte do trabalho, né? Então, assim, talvez seja tão mais importante, tão mais difícil quanto desenvolver, assim, quer dizer, a gente começou tendo uma ideia de que, não, a gente vai conseguir chegar nos projetos, umas ideias muito rápido, a gente vai coletar dados, no final a gente vai ter, sei lá, um piloto, e em uma semana a gente vai ter alguns dados extraídos, um protocolo pronto, não sei o que. Na realidade, eu acho que, assim, alguns grupos aqui e tal, e o Thiago e a Roberta, que estão na comissão organizadora, podem atestar isso aí e tal, acho que eles passaram brigando de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, sei lá, e tal, em termos de, cara, não, qual é a ideia que a gente quer fazer, assim, e tal, porque assim, não é tão simples, assim, tem coisas que não vingam, tem coisas que são infactíveis, então, assim, a gente ficou uns 4, 5, 6 dias tentando chegar numa ideia, acho que, sei lá, no fim de semana, a gente conseguiu chegar em alguma coisa, assim, então, assim, na verdade, mas tudo bem, eu acho que isso aí é um aprendizado importante, quer dizer, na verdade, conseguir ter uma ideia factível, bem estruturada, e tá, a partir daqui a gente começa a trabalhar, leva tempo mesmo, a gente pensou o programa descendo um pouquinho mais para isso, a gente vai ter uma semana inteira só para tentar chegar em ideias bem formadas aí e tal, para depois, numa segunda semana, fazer as coisas. E, de novo, eu acho que o elaborar uma ideia de projeto bem formada me parece uma habilidade importante, assim, e tal, que acho que é importante, sabe, eu acho que o aprendizado disso aí para todo mundo, para gente, para quem participou, eu acho que foi, enfim, foi tão mais importante do que tocar um projeto em si. A segunda coisa que eu acho que, assim, diversidade é fundamental, assim, acho que vieram pessoas ano passado com cabeças muito, muito diferentes das nossas e com visões muito mais amplas, talvez, do que pode ser melhorar a ciência, etc. e tal, que eu jamais teria pensado em vamos comunicar os alunos do EAD, isso depende de alguém que trabalha com EAD, assim, e tal. Então, assim, a gente teve uma diversidade geográfica boa, assim, e tal. De área, nem tanto, a gente tentou investir nisso na seleção esse ano, aí, então a gente tentou trazer gente o mais diferente possível. A gente tem pessoas aí entre, sei lá, 19 e 57 anos do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então, assim, eu espero que isso contribua aí e tal para a gente aprender e para os projetos acontecerem. E o terceiro, assim, que no fundo, assim, cara, projetos são legais, assim, estamos no fundo, assim, talvez o maior mérito do evento seja construção de comunidade, assim. Então, a gente tem que conversar que, assim, a maior parte dos projetos não foram muito adiante depois que acabou o Hack Week. Isso, para a gente, é uma certa frustração. Mas quando eu estava comentando isso aí com o Thiago, que é da comissão organizadora, aqui, ele disse, não, olha só, ninguém nunca saiu do grupo de WhatsApp, assim, tal. E é verdade, assim, tá todo mundo lá, assim, e tal, e o grupo de WhatsApp é bem ativo. Então, assim, eu acho que tem algum mérito nisso, assim, e tal. Tipo, assim, sabe, a gente não tem um projeto que foi publicado, mas a gente tem, um grupo de WhatsApp que discute, assim, sabe, que tem ideias em comum, que discute ciência aberta e que talvez seja uma coisa que faz falta para as pessoas, assim, e tal. E acho que a gente pode pensar em como é que a gente pode fazer uma coisa um pouquinho melhor do que um grupo de WhatsApp, em termos de criar uma comunidade que dure para depois do evento, né? E eu gosto só de mostrar esse exemplo, assim, no sentido de, sei lá, pessoas se encontrando são importantes, né? Então, eu fui no último dia com a minha camiseta do Sci-Hub aí, que eu fiz pro carnaval, jurando que eu ia abafar, assim, e tal, eu tenho uma camiseta do Sci-Hub, e, pô, o Thiago tem uma tatuagem do Sci-Hub na perna, né? Tipo assim, ele me humilhou completamente, assim, em termos de comprometimento com ciência aberta. Mas é legal que essas tatuagens, sabe, que esses corvos se encontrem, né? Acho que isso é sinal de alguma coisa boa acontecendo. E a melhor prova disso, na verdade, nossa comissão organizadora hoje é mista e tal. A gente tem 3 pessoas do evento original ali e tal, que, enfim, trabalharam na construção do Hack Week 2019, que trabalham comigo, na verdade, são todos do FRJ, e 3 pessoas que, na verdade, foram participantes do ano passado e que a gente meio que botou contra a parede e tal, vamos fazer em São Paulo no ano que vem, vocês organizam, né? E eles toparam, assim, e tal, e acho que aportaram coisas muito diferentes do que a gente estava acostumado. De novo, são pessoas que têm outra cabeça, que têm outro jeito de pensar. Eu acho que isso é importante. E a gente estava com tudo pronto para fazer em São Paulo, na verdade, a gente tinha inclusive dinheiro para isso, a USP apoiou, o CRPD apoiou, a gente ia acontecer em julho presencialmente, e aí, obviamente, aconteceu o que aconteceu, assim, e tal.
E a gente teve que reconsiderar radicalmente. A gente ficou, em princípio, um tempo pensando, vamos adiar o evento, quem sabe no final do ano, né? No fim das contas, a gente deu conta que provavelmente não seria uma boa ideia juntar gente de vários lugares do país, todo mundo junto, numa sala fechada por muitas horas por dia, pelo menos até o final e tal. Então a gente acabou optando por um formato online, porque parecia fazer mais sentido, né? E, bom, claro, com o formato online a gente teve que se adaptar às circunstâncias, então a gente mudou bastante, a gente estendeu isso muito no tempo. A gente acabou estendendo, enfim, a gente começou, na verdade, há um mês atrás, né, com essa coisa do pré-Hack Week. A gente chegou a pensar em trocar para Hack Weeks, Hack Month, Hack Week, mas, enfim, porque o nome já não faz sentido, né? Mas, então, a gente teve todo esse acúmulo de debates aí sobre temas que a gente acha importante dentro do processo científico, comunicação científica, síntese de evidência, reprodutibilidade, dados abertos, publicação e revisão por pares. Basicamente, se vocês não assistiram, está tudo no YouTube aí e tal, mas basicamente foi uma ideia de trazer mental. Marcos, você tem como desligar seu microfone aí, cara? Acho que ele tá ligado, eu não tô conseguindo. Sim. Você está me ouvindo? É que eu não quero me interromper. Você está me ouvindo? Só desativa o áudio aí, por favor. Tá. Então a gente, na verdade, provocou gente legal que trabalha com esses 4 temas aí e tal, para trazer problemas que eles achassem importantes, resolvíveis, que a gente pudesse talvez estudar durante o Hack Week. Então, acho que saiu alguma coisa rica disso aí, a gente vai tentar apresentar um resumo super rápido no final enfim, mais tarde hoje. Mas, de novo, a gente quer que, na verdade, mais importante do que os problemas das pessoas, a gente quer que vocês tragam, sabe? Se alguém tiver uma boa ideia de projeto, a gente certamente dá prioridade porque vocês queiram estudar. A ideia é desenvolver isso aí em grupos, então, obviamente, vai ter que convergir em alguns temas, em 5 ou 6. A gente tem 30 pessoas, então, se der grupos de 5, 6 pessoas, acho que é um tamanho bom. E a gente vai tentar passar entre hoje e quarta-feira, na verdade, basicamente tentando convergir em termos, assim, do que são os projetos de pesquisa que a gente sabe que quer tocar aqui. E, de novo, acho que desenvolver o que, sabe, conseguir desenvolver a habilidade de, em grupo, tentar definir o que a gente quer fazer. Me parece, talvez, uma habilidade tão mais importante do que qualquer outra coisa que a gente gostaria de trabalhar junto aqui. Então, já rolou esse mês de discussão de debates aqui e tal. A gente tem um grupo do Slack aberto faz um mês aí e tal, para discutir esses diferentes temas. Algumas ideias surgiram lá. Eu acho que nem todos os temas evoluíram muito, assim, e tal, mas alguns, de fato, andaram. Então, a gente também vai trazer isso aí e tal, mais tarde, no nosso resumo do que aconteceu até agora. Enfim, os vídeos estão aqui, o Slack, para quem não entrou por acaso ainda, está aqui. A nossa ideia é continuar usando ele como uma forma de comunicação. E, basicamente, o que vai rolar a partir de agora é uma programação que, de novo, está pensada para, ao longo da primeira semana, tentar chegar em boas ideias de projeto que possam ser desenvolvidas, e na segunda, de fato, trabalhar isso aí de uma maneira um pouquinho mais assíncrona, talvez. Então, basicamente, a nossa semana de hoje, que começa hoje aí e tal, tem essa tarde inteira hoje aí e tal, de apresentação das pessoas, que a gente tem que saber quem vocês são e se conhecer antes de qualquer outra coisa. A gente vai ter, no final, algumas dinâmicas para tentar puxar o que são temas que interessam as pessoas, vamos tentar votar eles durante a noite, enfim, fazer um fórum para a galera votar, a gente não vai votar presencialmente, não tem assembleia nem nada assim e tal, mas assim, tentar priorizar alguns para começar a discutir amanhã e, sei lá, entre amanhã e quarta-feira chegar em alguma coisa mais trabalhada e ter projetos prontos para apresentar na sexta-feira e tal, para discutir em conjunto. Evidentemente, assim, nem todo mundo tem que estar aqui a tarde toda. Então, assim, aí a gente tem no início da tarde aqui alguns workshops de temas que a gente achou que fossem de interesse comum e tal, com gente que a gente acha legal. De novo, são opcionais, mas, enfim, obviamente vai ser legal se todo mundo puder participar. Mas, basicamente, assim, o que são atividades meio que obrigatórias é a tarde de hoje. É conseguir ter pelo menos 1 hora aí para chegar em alguma das reuniões amanhã de tarde. E em algumas vezes amanhã na quarta-feira. E sexta-feira de tarde, no final da tarde, está aqui para apresentar os projetos. Na segunda semana, basicamente, o trabalho é mais assíncrono. A gente tentou deixar a agenda o mais aberta possível para dar tempo para as pessoas trabalharem, mas a gente contatou, na verdade, uma série de pessoas para nos ajudarem como consultores ou como, eventualmente, enfim, ministradores de workshops, ferramentas. Isso, obrigado. Conforme a demanda dos grupos aí e tal, vamos pensar assim, dependendo dos temas, a gente chama pessoas específicas, mas a gente tem um time de pessoas que a gente já entrou em contato aí e tal. Isso aqui são o Fábio, o Helder e o Alexandre vão dar os workshops dessa semana, mas para a semana que vem a gente tem um monte de gente, digamos assim, enfim, de sobreaviso, que a gente pode chamar vocês para fazer uma reunião se a gente achar interessante. Nesse aqui não são todos, tem mais gente, mas enfim, não cabiam todas as fotinhas, né? E acho que é isso, cara. Na verdade, assim, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar de novo, o nosso mote aqui é
projetos de metaciência, e metaciência entendemos ciência que estuda ciência, e ciência que estuda ciência para melhorar a ciência, né? Então, assim, basicamente em dados, sabe, em projetos que levantem dados ou que gerem ferramentas que nos ajudem a compreender e melhorar alguma faceta do processo científico, e aí vocês podem pegar o que vocês quiserem e tal, desde, sabe, melhorar a comunicação da ciência, melhorar a reprodutibilidade de estar publicado, aumentar a diversidade e aumentar o acesso a fazer ciência, enfim, aumentar a transparência de dados, aumentar a compreensão, enfim. E valem tanto projetos para a área, enfim, para qualquer área, como projetos para áreas específicas. Às vezes é mais fácil você pensar uma coisa para melhorar essa área de pesquisa aqui, para conseguir, sabe, uma plataforma de compartilhamento de dados em neuroimagem ou em física de partículas, ou pode ser importante, né? Enfim, basicamente, de novo, isso é o que a gente está dando um mote bem geral. A gente gostaria que, na verdade, vocês trouxessem os interesses específicos que a gente, de fato, quer resolver e que os grupos consigam chegar, enfim, num tema comum aí e tal, que permitam, enfim, que permitam trabalhar em alguma coisa útil. E também, novamente, a gente quer chegar numa comunidade. Eu acho que isso é tão importante com os projetos. Então, assim, a gente começou com uma página no Facebook, depois a gente passou para ter um grupo de WhatsApp, mas, enfim, não é uma coisa muito funcional, assim, e tal. Agora a gente tem um grupo no Slack aqui, mas eu queria que isso aqui conseguisse evoluir, talvez, numa comunidade imaterial e remota aí, tal, de ciência aberta, que possa fazer coisa acontecerem, né? E eu não sei que cara tem isso, assim, mas eu acho que a gente está melhorando aqui do Facebook para o WhatsApp, para o Slack. Acho que a gente está evoluindo. E acho que a gente pode pensar junto ao longo do evento aqui também como isso aqui segue mais para frente. Porque os projetos podem seguir em grupos, obviamente a ideia é essa, mas assim, fora isso, se a gente conseguir seguir como comunidade que discute coisas, eu acho que isso é interessante. E acho que é mais ou menos isso aí. Na verdade, agora a gente queria passar a bola para vocês se apresentarem. Acho que fez um modelozinho de slide de apresentação. Acho que a maior parte de vocês preencheram, então a gente vai ter esse momento. Mas antes disso, a gente tem um breve anúncio do Kleber aí, que vai falar um pouquinho das ferramentas que a gente vai usar durante o evento. Então, Kleber, você tem os seus 5 minutos, 10 minutos agora para falar disso. Não, vai ser 3 minutos, mas você tem que autorizar compartilhamento de tela. Sim, foi. Bom, boa tarde para todo mundo. Acho que eu vou me apresentar de verdade daqui a pouco, tá? Eu fiz meu slide lá, mas eu sou o Kleber. Calma aí, porque ele faz... Compartilhei a tela errada. Então, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, enfim, isso daqui é só para... A gente tem um workshop de trabalho remoto e exatamente como que a gente pretende que isso funcione ao longo dessas semanas, mas isso daqui é só para não dispersar no início, só para a gente já adiantar algumas coisas. Então, é brevemente para falar quais são os softwares que a gente pretende usar, e a gente vai querer, enfim, forçar alguma centralização nesse software só para não dispersar muito e ficar aquela sensação de que está todo mundo trabalhando no mesmo evento. Então, a nossa toolbox, assim, claro, vocês podem usar outros softwares que interessem e tal, mas a gente gostaria que pelo menos o que for relacionado ao projeto fique nessas plataformas. Então, é basicamente a comunicação que, quando for relativo ao projeto, a gente pede que vocês façam pelo Slack. Então, eventualmente, formando-se grupos e formando projetos, a gente pode criar outros canais no Slack, né, para ficar mais organizado, mas a gente só queria, enfim, tem um grupo do WhatsApp criado agora, mas que a gente gostaria de reservar ele só para memes e, enfim, sei lá, qualquer conversa que não é relevante para os projetos em si. Mas o que for trabalho, é legal a gente fazer aqui, até para não criar subgrupos e um grupo não saber do que o outro está acontecendo, do que está acontecendo no outro grupo e manter um senso de que tá todo mundo junto nisso. A segunda coisa é reuniões e palestras, né? A gente tem usado o Zoom, e o Zoom acho que vai ser usado para todos os eventos que são da comissão, né? Quando a gente está marcando, vai ter workshop e tal, isso vai ser pelo Zoom, em links que, enfim, talvez mudem, talvez não, mas quando for para fazer reuniões que, enfim, o grupo precisa se reunir, e aí, de novo, a orientação é que vocês marquem isso pelo Meet, o serviço de videochamadas do Google, e que esses links sejam disponibilizados nos canais do Slack, assim, até para, eventualmente, a comissão vai participar de alguma, ou você quer a ajuda de outra pessoa do grupo, ou coisas assim. Então, também, para fazer isso de um jeito mais ou menos aberto e colaborativo. E, por último, e esse daqui é o que exige que vocês façam alguma coisa já agora, é a documentação. Assim, a gente está centralizando a documentação na Open Science Framework, que é um serviço do Center for Open Science. A gente vai falar mais dele e como funciona na quarta-feira, mas
o importante é que já tem algumas coisas lá, então, inclusive, o nosso código de conduta e o guia de trabalho remoto, assim, que tem muito do conteúdo que vai estar na quarta-feira, tem a lista de participantes, a programação. E a gente, eventualmente, vai ter aqui páginas para os projetos e fazer a descrição dos projetos aqui e botar os links relevantes para o projeto ali. E isso já serve de, né, isso daqui é a gente seguindo os nossos próprios princípios. Assim, se a gente acredita em ciência aberta, se a gente está tentando fazer projetos para tornar a ciência melhor e mais aberta, é importante que a gente seja aberto no nosso próprio processo de fazer isso. Então, o link para o nosso repositório no OSF está aqui, bit.ly/NBS-OSF, e eu mandei para os e-mails que vocês usaram para o cadastro, para a inscrição, eu usei aqueles e-mails e fiz convites para todos vocês para serem colaboradores lá. Então, pelo convite, você já consegue criar a sua conta. Algumas pessoas já tinham e já estão lá incluídas, mas se você não tiver, crie uma conta na OSF e aceite lá o convite para ser um dos contribuidores desse repositório. E isso daqui é aberto, é transparente, já fica como registro do que foi a Hack Week. Se alguém quiser daqui a anos voltar e olhar exatamente o que aconteceu, a ideia é que isso aí sirva essa função. Enfim, mais detalhes disso vão estar na quarta-feira no 2h45, que tem esse workshop de trabalho remoto aqui, que a gente vai falar mais disso, eu e o Thiago. E, enfim, de qualquer forma, o guia está lá já na própria OSF. Então, acho que é basicamente isso. Bom, gente, alguma pergunta, dúvida por enquanto? Vocês podem fazer pelo chat ou falar, enfim, tá todo mundo visível aqui e tal. Senão, acho que a gente vai passar para as apresentações mesmo, se ninguém tiver nada para colocar antes. Então, quem está com o Drive, querem que eu faça aqui? Antes a gente pode encerrar a transmissão no Facebook, né? A gente pode encerrar. Perfeito. Então, encerrar. Interromper a transmissão ao vivo. Gente do Facebook, tchau. A gente se vê amanhã, 1h30, tem o workshop do Fábio Gouveia, da UFES, sobre análise de redes sociais. Até mais. Eu vou seguir gravando aqui para fins internos. Aí. A gente não vai fazer nada com isso. Pode ser, mas vou deixar o Zoom gravando na nuvem. Ou paro de gravar aqui, na verdade, porque